Olá, meus queridos, uma boa tarde, professor Marcos Silvério, Geografia, com vocês nessa tarde maravilhosa, professor Francisco de Artes e a nossa amada tutora Denise. Hoje nós vamos além daquilo que você possa imaginar. Vale a pena, todos os anos, 3, 4 questões do Enem envolvem esse assunto, impactos ambientais urbanos, na química, na biologia, na geografia, na sociologia e até mesmo nas artes, né, Francisco? Sim. Mesmo até quando a gente fala sobre, como a gente tinha falado na aula passada, sobre o grafite, né? Então, faz uma relação muito forte, professor, com essa questão do impacto visual urbano que o grafite causa. E hoje, nós temos até projetos que incentivam que certos lugares sejam revitalizados ou sejam até acrescenta-se essa questão do grafite, acrescenta-se toda essa imagem em cima daquele espaço para que ele fique visualmente melhor, professor. Isso, para que as nossas cidades fiquem bonitas, maravilhosas, etc. Mas é um assunto muito gostoso de ser discutido, porque hoje nós temos 83% dos brasileiros morando em cidades, né? O processo de urbanização do Brasil foi um dos mais rápidos na história recente. Ou seja, em 1970, a metade da população brasileira morava no campo. Em 1960 não passava de 40% e hoje 83% dos brasileiros moram em cidades. Então, o processo de urbanização foi muito rápido, principalmente pós-revolução industrial. E discutir esse impacto gerado no meio ambiente pelo uso do solo, pela transformação e adequação dos recursos, vale a pena discutir esse assunto. Beleza? Então vamos lá para uma primeira questão envolvendo impactos ambientais urbanos, que é o nosso tema de hoje. Soluções para esses impactos ambientais urbanos. Pode pôr lá, professor? Não tem problema. Eu vou falando enquanto ele corrige aqui o nosso visual. Vamos lá então? Deu certo ou ainda não? Foi. Vamos lá então. Então, o nosso tema de hoje nós vamos discutir o meio ambiente urbano, impactos socioambientais urbanos. Professor, socioambientais, exatamente. A nossa sociedade sempre vai estar inserida nesse nosso meio ambiente urbano. Mas por que meio ambiente urbano? Por que nós discutimos esse meio ambiente urbano? Professor, o que é isso? É um espaço urbano. Professor, eu quero entender o que é cidade, o que é urbano, o que é o meio ambiente urbano. Então vamos lá, você pegue seu caderno, seu lápis e anote. Cidade corresponde ao meio físico. O que seria esse meio físico? O prédio, a avenida, a rua, a delegacia, o corpo de bombeiros. Isto é a cidade. E o que é urbano? Urbano é aquilo que a cidade produz. Quer ver só? Eu gosto de fazer esse exercício. Querido aluno, mentalize a cidade de Paris. Mentalizou? Eu posso até dizer, você viu a Torre Eiffel. Agora mentalize Londres. Mentalizou o quê? O Big Ben. Mentalize a cidade do Rio de Janeiro. Você já viu lá o Corcovado, o Pão de Açúcar, etc. O que isso quer dizer? Que o que uma cidade produz transpõe os seus limites físicos. Isto nós chamamos de urbano. Eu faço essa jogadinha, parece estranha. Eu sou um cidadão. Cidadão, cidade. Mas se eu nascer no campo ou não na cidade, eu vou fazer meu registro de nascimento no cartório na cidade. Eu sou cidadão brasileiro. Ou seja, a partir da Revolução Industrial, a cidade produziu muito mais daquilo que ela produzia no passado. Ou seja, o que ela produz transcende a sua fronteira. Se transcende a sua fronteira, eu chamo isso de urbano. Tudo bem? Então, conceito simples de cidade, vamos para os impactos ambientais urbanos, em função desse intenso processo de urbanização, desse aumento expressivo das áreas urbanas e a alteração do meio. Vamos para a primeira questão, então, por favor. Questão número 8. Não esqueça, meu querido amado aluno, 2011, Enem 2011, você pode baixar, caderno azul lá do INEP. Questão número 8. Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos é o de procurar resolver os problemas oriundos desse processo. Então, estamos falando dos problemas gerados na ocupação da cidade em relação aos solos. Por favor,
Todas as cidades hoje, com mais de 20 mil habitantes no Brasil, têm que ter um planejamento urbano. Este planejamento urbano nós chamamos de plano diretor. Professor, plano diretor não está dando certo aqui, mas não tem problema. Eu vou falando, vou explicando. Quando nós falamos de plano diretor, corresponde ao planejamento de uma cidade. Como planejamento? Sempre esse planejamento em relação ao uso do solo. Repetindo, uso do solo. Professor, mas por que uso do solo? Pergunto. A escola, a fábrica, a ocupação dos meios não corresponde ao uso do solo? Perfeito. Então não tenho o que discutir. Toda cidade com mais de 20 mil habitantes tem que ter um planejamento urbano. Esse planejamento nós chamamos de plano diretor. Tudo bem? Vamos em frente? Vamos lá, querido, puxa a minha. Vai falando. Fala sobre... Só um minutinho, professor. Deixa eu só aproveitar para falar sobre a questão que você estava até comentando, Marcos, em relação ao solo, que a gente comentou, primeiro que a gente comentou nas aulas anteriores os impactos ambientais. Perfeito. Né? Já que o professor de Química, o professor Paulo, o professor de Sociologia já falou sobre essa mudança cultural em relação ao número de pessoas na cidade, mas desde o século XIX, Revolução Industrial na Inglaterra, a gente tem esse aumento de pessoas em grandes centros urbanos. Perfeito. E esse número de pessoas, naturalmente, acarreta maior quantidade de lixo, maior quantidade de carros circulando. Tudo isso é o que gera um aspecto negativo, né? Eu lembro que você falou de ilha de calor. Eu falo assim, por exemplo, o deslocamento de pessoas para as áreas urbanas, do rural para o urbano, o aumento expressivo do crescimento vegetativo, que é o aumento das pessoas em áreas urbanas, sem um planejamento. Por isso que eu falo, processo de urbanização, esse rápido processo, né, de pessoas, o incremento humano, nós chamamos de inchaço urbano, ou crescimento desenfreado. Por isso que as nossas cidades, elas são cidades feias, né, mal planejadas, cinzas, poluídas, um traçado urbano desordenado. Isso se dá pelo incremento humano, que é muito, muito rápido. Número de prédios, número de casas, tudo isso que eleva o calor que você falou numa aula anterior. Isso, acho que no último encontro falamos Os meninos devem lembrar sobre as ilhas de calor, que é justamente uma temperatura mais alta dentro das cidades em função dessas construções. Perfeito. Eu vou retomar esse assunto de novo, mas vale a pena, tá? Então, quando a gente fala crescimento desenfreado de uma cidade, é quando uma cidade passa a ter o incremento humano, o aumento demográfico acima da sua capacidade de absorção. Isto gera os piores impactos ambientais. Então, quando nós falamos em impactos ambientais urbanos, né, processo do lixo gerado, entra matéria-prima, é processado, consumido. Ou seja, nós geramos um lixo enorme, por isso o surgimento dos lixões. Vale a pena. Essa semana que passou, o Congresso Brasileiro postergou uma lei na qual todos os municípios brasileiros deveriam fazer um aterro sanitário. O professor Paulo de Química já comentou isso. Ou seja, há uma diferença enorme de um lixão para aterro sanitário. Há exigências da ONU em relação ao meio ambiente urbano, né? Saneamento básico. Imagine só, São Paulo está prestes a ter de novo um colapso no fornecimento de água. Parte se dá pelo uso inadequado da água. Tudo bem? Mas vamos de novo à nossa questão aqui. Vou explicar de novo para os senhores, vamos em frente. Diz, questão 8. Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos, pesquisa em erosão dos solos, é de procurar resolver os problemas oriundos desse processo. Quais são os problemas gerados em função do uso do solo? Que, em última análise, gera uma série de impactos ambientais. Além disso, para a adoção de técnicas de conservação dos solos, é preciso conhecer como a água executa seu trabalho de remoção, transporte, deposição e deposição de sedimentos. Olha que interessante. Eu tenho um problema urbano, e um desses problemas urbanos é em relação ao uso do solo. E um desses problemas em relação ao uso do solo é a ação da água no seu escoamento superficial.
Então vamos pensar, eu já fiz essa figurinha e vou fazer de novo, desenhar do lado. Aqui eu tenho a superfície, a ação pluviométrica, a chuva, né? Está aqui a chuvinha. Parte dessa água escoa pela superfície, naturalmente, é óbvio, né? Parte da água percola. E parte da água, vou tentar fazer uma arvorezinha, é absorvida pela cobertura vegetal. Se eu tenho um processo de urbanização, eu altero esse uso do solo, porque agora eu vou ter uma edificação, eu vou ter uma avenida. Então é evidente que esse processo normal da água, que o texto fala, o uso da água, de escoamento, de percolação no solo, ela vai ser alterada. Então é muito simples de você entender isso. Numa paisagem natural, eu tenho solo, tenho relevo, tenho o clima. Então, se eu altero esse meio ambiente, é evidente que eu vou alterar a água quanto ao seu escoamento. Perfeito? A água, ao escoar, nós chamamos de erosão laminar. Nessa erosão laminar, ela carrega pequenas partículas de areia, de terra, etc, etc. Se eu tenho uma superfície impermeabilizada, esse escoamento corre com maior velocidade. Se ocorre com maior velocidade, do ponto mais alto para o ponto mais baixo, vai para as várzeas, vai para as planícies, vai para os rios, gerando outros impactos ambientais. Perfeito? Então, o uso inadequado do solo, a falta de planejamento, a falta de áreas com solo permeável, vão desencadear problemas urbanos mais graves. Tudo bem? Vamos em frente. A causa, pode voltar uma, por favor? Ó, a erosão causa quase sempre uma série de problemas ambientais, não é um só. Em nível local ou até mesmo em grandes áreas. Isso aqui é muito importante. Agora sim, Francisco. Um pouquinho, professor. Espera que eu bato aqui. Aí. Pronto, deu. Diz assim, a preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, olha que linda a informação, em áreas de encostas. Eu acabei de falar aos senhores em que regiões mais íngremes, o processo erosivo tem maior velocidade de escoamento. Beleza? Pode ser uma solução para evitar catástrofes em função da intensidade de fluxo hídrico. A prática humana que segue no caminho contrário a essa solução é, querido, aluno, sempre grife, ó, a prática humana que segue no caminho contrário, ou seja, gerando um maior impacto no meio urbano. Essa solução é, a aração corresponde ao arar a terra. Então, isto ajuda para a agricultura. Então, eu desconsidero, está errado. O terraceamento. O que é o terraceamento? Quando nós estudamos agricultura, eu falei lá do Sudeste Asiático. Eu corto o terreno e construo terraços. Num processo de terraceamento, a água não vai ter esse escoamento. A água vai irrigar isso aqui, transborda, depois irriga. Então, terraceamento também não pode. Estou procurando algo que seja contrário. Então, de novo, está errado. O pousio é descanso, portanto, não é o contrário. A drenagem é fazer com que a água escoa por canais, evitando maior velocidade. Então, não é. Então, a resposta seria o desmatamento. Por que o desmatamento é a resposta de algo contrário? Então, se eu tenho uma encosta, né? Rio de Janeiro, Belo, parte de São Paulo, Salvador, nós tivemos deslizamentos de encostas de forma expressiva, né? Então, aqui está encosta, aqui está encosta. Se eu retiro a cobertura vegetal, eu tenho maior velocidade. Se eu mantenho a cobertura vegetal, além de manter parte do solo fixado junto à rocha, por aqui, né? Cobertura, isso aqui é um solo fixado junto à rocha, a cobertura vegetal diminui a velocidade de escoamento. Faz com que parte dessa água seja absorvida pelo solo e liberada no processo de evapotranspiração. Então, queridos, pergunto para vocês, é muito simples, mas tem que ler o comando da questão. Sempre vai grifar a palavrinha-chave.
Se você não tivesse lido uma situação contrária, você de cara teria posto uma outra resposta. Beleza? A nossa resposta é desmatamento. Confere, meu amigo. Confere, Aí, ó, professor. a nossa resposta é o desmatamento. Tranquilo? Vamos para a próxima, então. Próxima questão. O Opa. professor, fui eu que passei junto. Oi? Não tem problema. Hoje a gente já arranja essa sintonia aí. É meio perdido, mas tudo bem. Faz parte do meio. Questão 9. Também Enem 2010, caderno azul. Mesmo assunto. Questão 9, todo mundo lá? O fenômeno ilha de calor, ó, vocês já viram isso, já sabem o que é uma ilha de calor, é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico. Olha só, o professor de arte sabe explicar muito bem o que é isso, né? Ação humana na formação e alteração do meio, né, professor? Ixi, constantemente, né? É? Quer falar alguma coisinha sobre esse assunto? Ação humana sobre o meio urbano, você se refere, professor? Isso. Ah, então nós temos Isso é arte, arquitetura, né? Na última aula você falou do Oscar Niemeyer. Do Oscar Niemeyer, até Tá vendo? relembrando aquilo que a gente falou, que é bem interessante você lembrar, é o impacto visual causado no meio. Por que o grafite é um impacto tão grande, assim, quando você olha? Primeiro que nós temos uma paisagem urbana que tem 90% de sua cor composta por que tons, professor? Cinza, preto, né? Cinza, preto, algum verde de vez em quando, dependendo da cidade ainda privilegiada, né? Dependendo desse planejamento, mas o que acontece? Esse imenso cinza espalhado, digamos assim, ao nosso redor, quando a gente se depara com uma cor, com algo diferente, isso traz o quê? Traz bem-estar ao teu olhar. Isso muda, né? Muito, deixa a paisagem urbana um tanto quanto mais leve. E nisso entra também, veja como o contraste na paisagem urbana ele se dá com bastante facilidade. Uma característica tão simples do Niemeyer, que consiste em você ter linhas curvas, é um grande contraste, uma vez que nós temos uma paisagem constantemente paralela, vertical, né, quadrada. Transversal, né, ângulo reto. Exato. Quando de repente sai do padrão do ângulo reto, entra em curva, dá uma sensação diferente na cidade, não dá? Exato. A gente tem lá o Museu Oscar Niemeyer em Curitiba. Aqui em Curitiba, o que acontece? Nós temos uma arquitetura extremamente curvilínea, com cores, com amarelo, com azul, em meio à paisagem urbana que é completamente cinza. Isso é bacana, cinza. Né? Muda. Também da arte na cidade. Mas vamos lá. Vamos lá de novo a questão? O qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. Barbosa, áreas verdes, olha que legal. Vale a pena, sempre leia de onde veio isso. Áreas verdes e qualidade térmica em ambientes urbanos. Esse é o tema. O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre. Maximização. Deixa eu explicar algo para os senhores, que é um assunto muito, muito discutido, lá pela química, pela biologia, pela física e pela geografia, tá? Quando nós falamos de temperatura na superfície, a temperatura, o calor que você sente, ele é resultante da radiação solar, tudo bem? Então, a superfície, cada elemento químico, cada combinação química, tem uma capacidade de absorver essa energia, transformar essa energia em calor, em temperatura. Nós chamamos isso de albedo, que é a capacidade de absorção e reflexão da energia incidente. Beleza? Agora eu vou fazer uma figurinha para os senhores entenderem um pouquinho o que eu estou falando. Se eu tenho aqui na minha superfície, a formação de uma cidade. No primeiro momento, a partir daqui o momento que a cidade vai crescendo, aumentando, eu tenho uma expansão horizontal. Então vão surgindo casas, edifícios, e depois de certo momento, a cidade passa a ter um crescimento vertical. Então, no primeiro momento, a cidade tem uma expansão horizontal, depois vertical. Tudo bem? À medida que a cidade vai ocupando um espaço, ela vai alterando o solo. Vão sendo retiradas as coberturas vegetais, campos, florestas, e vão ficando para a periferia. No espaço urbano, eu tenho lá concreto, asfalto, cimento,
pedras, vidros. E isto vai refletindo e absorvendo uma energia diferente das posições periféricas. Isto vai fazer com que nós tenhamos no espaço urbano uma maior absorção de energia, consequentemente, uma maior média térmica em relação às periferias. Como eu vou entender isso e como eu vou exemplificar isso? Olha que legal. Eu tenho certeza que você já viveu essa experiência. Pisou na grama, fresquinho. Pisou no asfalto ou na calçada, tá quente. Vai, ai, ui, aqueci meu pezinho, doeu meu pezinho. Por que isso? Se na grama e na calçada eu tenho a mesma radiação. Por quê? O albedo da grama é diferente do albedo da calçada. A calçada absorve de forma muito mais rápida a energia incidente do sol e transforma em ondas de calor. A grama reflete muito mais essa energia, portanto, vai absorver e vai produzir uma quantidade menor de calor. As moças sabem disso. Moça não sai com roupa preta no verão às 3 horas da tarde. Moça sai de roupa clara. Aí a moça à noite sai com roupa escura. Por que que a moça sai com roupa clara? Para não sentir muito calor, porque reflete a energia incidente. O calor ela vai, com roupa escura, preta, vai sentir muito calor, porque o calor absorve, o negro absorve quase toda a energia incidente. No espaço urbano, imagine uma cidade de 10 milhões de habitantes como é São Paulo, ou Curitiba 1.700.000 habitantes. São cidades com uma enorme extensão de concreto e asfalto. Portanto, vai ter uma absorção de energia diferente em relação às áreas com maior arborização. Perfeito? Vamos para a questão, então, para o comando. Diz, pela construção dos leitos originais dos cursos de água antes canalizados. Meus queridos amados, reconstrução dos leitos originais dos cursos de água antes canalizados, por favor, nenhuma cidade do mundo está tendo um processo de reurbanização. Imagine o Tietê alterar todo o espaço do Tietê. Impossível. Pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos, opa, se eu tenho uma recomposição das áreas verdes, eu vou diminuir ou aumentar as ilhas de calor? É claro que eu vou diminuir, vou atenuar, então pode ser uma solução. Pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios, é uma das sugestões. Eu poderia, cobrir os edifícios com branco, mas não é qualquer branco não. Reflete energia, menor calor. Pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades, eu teria uma solução impermeabilizando ou ampliaria a questão das ilhas de calor? Pensa bem, eu ampliaria. Pela construção de vias expressas e gerenciamento de tráfego terrestre, é esta a nossa questão? Não, nada, não foi discutido nem explicado isso. Qual é a nossa resposta? Se eu quero maior amplitude térmica, as ilhas de calor ocorrem principalmente pela impermeabilização dos solos das áreas centrais das cidades. Porque no centro das cidades, as médias térmicas são maiores e a amplitude é muito maior em relação às áreas periféricas. Então, grandes manchas urbanas, eu vou ter as famosas ilhas ou bolhas de calor. Vamos à resposta, professor? Olha aí, D é a nossa resposta. Eu acho que dá mais tempo para mais uma, rapidão aí, né? Questão 10, 3 questões sobre esse assunto num único Enem. Questão 10 diz, o professor Paulo Saldiva pedala 6 quilômetros em 22 minutos. Bom ciclista. De casa para o trabalho todos os dias. Nunca foi atingido por um carro. Mesmo assim, é vítima diária do trânsito de São Paulo. A cada minuto sobre a bicicleta, seus pulmões são envenenados com 3,3 microgramas de poluição particulada. Poeira, fumaça, fuligem, partículas de metal em suspensão, sulfatos, nitratos, carbono, compostos orgânicos e outras substâncias nocivas. Parece que estou dando aqui, trabalhando com os senhores, uma aula de química, né? Parece, né? Mas é geografia. A população de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas condições socioambientais
Olha que interessante, a alteração do meio ambiente gera problemas sociais. Dados do professor citada no texto apresentará uma tendência de... Vamos lá para o comando, professor? Ampliação da taxa de fecundidade. Queridos, quando nós falamos em taxa de fecundidade, eu quero que você anote. Taxa de fecundidade corresponde ao número de filhos médio por mulher fecunda, que vai dos 15 aos 49 anos. Se nós estamos falando em problemas urbanos e em mortalidade, não tem nada a ver com taxa de fecundidade. Mas já que estamos falando de taxa de fecundidade, vamos além, entender o que é isso, né? Na minha geração, a fecundidade feminina no Brasil era em torno de 5,5 filhos. Então, minha mãe teve 5 filhos e meio, professor, não, média. A minha geração, que corresponde a vocês, minhas crianças, teve 3 filhos. Hoje, a fecundidade feminina da mulher brasileira é de 1,8 filhos. 1,8 filhos por mulher está abaixo da reposição, que é de 2,2 filhos. Eu gosto de trabalhar esse assunto. Por que eu gosto de trabalhar esse assunto? Porque quando nós falamos de fecundidade da mulher brasileira, que vem diminuindo de forma expressiva nos últimos anos, se deu pela urbanização. Por quê? Quando eu nasci, grande parte da população brasileira era a população rural. Então eu tinha a família tinha um número expressivo de filhos para trabalhar na lavoura, no campo. À medida que a população foi indo para a cidade, as dificuldades econômicas, a mulher tendo que ingressar no trabalho, criança tendo que ir para a escola, métodos contraceptivos e educação, fez com que a mulher gradativamente fosse diminuindo o número de filhos. Mas por que 1,8 é preocupante? Para a reposição humana é de 2,2. Por que 2,2 e não 1,8? A mulher vai repor ela e o marido. Professor, e o 2? Porque nem todos vão chegar à vida idosa, 60, 70 anos. Alguns vão morrer no meio do caminho. Professor, que triste. Vão morrer? Infelizmente, muitos morrem no meio do caminho. Por isso que sempre tem que ser 2,2 a 2,4. Aí eu pergunto, se está falando que o cidadão está absorvendo partículas de componentes químicos, se está falando que o cidadão está sendo contaminado gradativamente, mesmo andando de bicicleta, que é uma atividade física saudável, tem alguma coisa a ver essa resposta, a ampliação da taxa de fecundidade? Claro que não. Então, é óbvio que está errado. Mas você, pelo menos, já sabe o que é fecundidade feminina. Tudo bem? Vamos para o B aqui. O B diz, diminuição da expectativa de vida. Olha que interessante. Se o texto fala que ele está absorvendo poluentes, que ele está sendo contaminado por partículas sólidas suspensas no ar, é evidente que ele vai ter uma queda na expectativa de vida. Quando eu nasci, a minha expectativa de vida era de 55 anos. Nossa, professor, está quase morrendo? Não, expectativa. Os jovens que estão nascendo hoje, a expectativa de vida está em torno de 73, 74 anos. Então, a cada ano, a expectativa de vida aumenta. Tudo bem? Mas eu quero pular mais para um item aí. Vamos lá explicar tudo isso. Elevação do crescimento vegetativo. Não, queridos. A cada ano que passa, o crescimento vegetativo no Brasil diminui. O que é o crescimento vegetativo? Corresponde à diferença entre as taxas de natalidade, olha só, com as taxas de mortalidade. Como eu obtenho uma taxa de natalidade? Em um ano, numa relação de 1.000 nascimentos, de 1.000 pessoas, eu tenho X nascimentos. Isso é taxa de natalidade. Então, vou repetir porque eu entrei a frase errada. Numa relação de 1.000 pessoas, o número de nascimentos durante um ano, taxa de natalidade. Numa relação de 1.000 pessoas, um número de óbitos. A relação de número de óbitos em relação a 1.000, eu tenho a taxa de mortalidade. Nasceu 20, morreram 10. Taxa
10 é o aumento no crescimento vegetativo. 10 não, seria 0,1, tá? Se é por 1.000. Tudo bem? Vamos em frente. Aumento da participação relativa dos idosos. Também não, está falando de uma pessoa que está andando no espaço urbano e está tendo problemas na absorção de partículas. Redução da proporção de jovens na sociedade. Não, redução de jovens na sociedade se dá pelo baixo crescimento vegetativo. Ali eu estou falando que é um elevado crescimento vegetativo. Professor, elevado? O texto diz aqui, o item diz, elevação do crescimento vegetativo. Mas o crescimento vegetativo no Brasil nas últimas décadas despencou. Aí eu quero que você anote. Em 1960, final da década de 60, o crescimento vegetativo atingiu 2,98%. Nossa, é elevadíssimo. 1970, o Brasil teve uma queda expressiva, caiu para 2,89%. Expressivo, professor? Não, mas já caiu. Década de 80, rapidão aqui, 1,8%. Foi a maior queda, foi muito expressivo. 2010, IBGE, o nosso crescimento caiu para 1,34%. Então, se eu observar o nosso crescimento vegetativo de 1,34 para 2,98, eu diria assim que caiu pela metade em 40 50 anos. Aí eu pergunto, mesmo a queda tendo caído pela metade, o Brasil tem um incremento humano expressivo? Ainda tem um incremento humano expressivo. Aonde eu quero chegar com os senhores? Numa questão muito simples, a resposta é óbvia, porque está falando que um ciclista está absorvendo poluentes, ele vai ter uma queda na sua expectativa de vida. Perfeito? Por mais que ele tenha uma atividade saudável, está andando de bicicleta, percorrendo todos os dias, mas ele está sendo contaminado em função da poluição gerada no espaço urbano. Tudo bem? Mas por que eu puxei a questão do crescimento vegetativo, da taxa de fecundidade? Porque muitas pessoas não conseguem ter esse raciocínio de todos esses fatores determinantes da dinâmica demográfica. Beleza? Tudo bem? Eu acho que nós podemos chegar para a resposta e fazermos uma geral na nossa aula de hoje. A resposta está aí, ó, diminuição da expectativa de vida. Então, se ele poderia viver 70 anos, dado a poluição, ele vai viver 60 anos. Tudo bem? Então, vamos fazer uma geral na nossa aulinha de hoje, né? Foi meio tumultuada no começo e tal. Por favor, quando você olhar uma entrevista, um jornal, uma notícia lá da China, de Beijing, coisa parecida, vocês vão perceber que as pessoas sempre estão de máscara. Nós, em São Paulo, Rio de Janeiro, alguns pontos de Belo Horizonte, Recife, Salvador, no meio urbano nós deveríamos estar usando máscara, porque a quantidade de poluentes que você respira é muito grande. Então não adianta você andar de bicicleta no meio de um ônibus emitindo poluição. Você vai reduzir a sua expectativa de vida da mesma forma. Beleza? Por favor, vale a pena andar de bicicleta, substituindo o ônibus, o carro, etc. Só estou falando que alguns cuidados devem ser tomados. Beleza? Então, mais uma vez com os senhores, impactos ambientais urbanos, falei de ilhas de calor, o impacto socioambiental, deslizamentos de encostas e impermeabilização dos solos. Tranquilo? Então, meu querido aluno, mais uma vez, estuda, manda ver, faça os exercícios, procure tirar suas dúvidas e logo teremos mais um encontro. Algum recado, meu amigo? Não, por enquanto não. Por enquanto, valeu. Denise, querida? Não, só para que os alunos percebam como as aulas de hoje, particularmente, elas foram muito interligadas, os temas, né? Embora vocês não tenham combinado, né? Perfeito. Mas todos eles muito interligados, muito concatenados. Aí é bacana porque vai reforçando a ideia. Então, meus amados, um grande abraço, bom estudo, fica com Deus e vai com Deus. Até a próxima.